Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos. Esse é o quarto vídeo da série sobre Power Platform. Então a gente está envolvendo aqui Project Online, a gente está misturando com Flow, Power Apps, SharePoint, de maneira que a gente possa entender como essas plataformas podem trabalhar em conjunto para gerar maior produtividade, né? Para que a gente possa automatizar os nossos processos e fazer as coisas de maneira mais rápida. Então, como diz o lema do Flow, né? Você trabalha menos e faz mais. Nesse quarto vídeo, a gente vai falar um pouco sobre como resolver problemas dos vídeos anteriores. Então, se você não viu os vídeos anteriores, eu vou sugerir que você dê uma olhada, porque senão você vai ficar sem contexto do que a gente está fazendo aqui, tá? Então, se está chegando aqui, primeira vez, dá uma olhada nos vídeos anteriores aqui da série, são 3 vídeos. Você vai entender por que a gente está fazendo esse vídeo, e aí esses vídeos anteriores vão te dar esse contexto. Basicamente, pessoal, o que acontece? Até agora, a gente veio trabalhando com recursos nativos, tanto do Project Online quanto do Flow. E aí, no vídeo anterior, que a gente estava fazendo, no último vídeo da série, né, do vídeo número 3, nós estávamos fazendo lá um trabalho de snapshot, onde o objetivo, a ideia era que a cada período de tempo, podia ser, por exemplo, semanal ou mensal, nós pudéssemos tirar uma fotografia de todos os projetos do nosso portfólio, com informações, por exemplo, como custo, como percentual concluído, data de início, data de término, salvar isso numa lista do SharePoint, de maneira que a gente pudesse, a cada período, né, a cada semana ou a cada mês, ter essa informação e aí, baseado nisso, a gente pudesse talvez acompanhar a evolução dos projetos. A gente pudesse acompanhar como os projetos estavam evoluindo, como se havia desvios, se havia mudanças, período a período, tá? O problema que nós tivemos na semana passada, no último vídeo, foi justamente o fato de que o Flow, na conexão com o Project Online, então o conector do Project Online para o Flow, ele oferece uma lista muito pequena de campos. A gente não tem a lista completa de campos. Então a gente fica muito amarrado naquilo que o Flow oferece. E a ideia é que a gente pudesse ter um pouco mais de flexibilidade, né? De repente você tem campos personalizados que você gostaria que fossem coletados, você tem algumas informações que foram criadas no contexto do seu ambiente que você gostaria de coletar de tempos em tempos, e se você estiver usando os conectores nativos do Project Online, você não vai conseguir. Então a ideia é que aqui a gente possa resolver esse problema. Isso dito, vamos lá, vamos criar o nosso Flow e eu vou ensinar como é que a gente vai resolver esse problema. Então, estou aqui na página do Flow, vou clicar aqui em novo, vou criar um Flow aqui em branco e eu vou criar aqui um gatilho de recorrência para ele, para que a gente possa disparar esse Flow a cada período de tempo. Então, pode ser semanalmente, mensalmente, aqui é só um exemplo, né? Então, eu vou colocar aqui o Schedule, vou colocar uma recorrência aqui a cada um mês, por exemplo. Não necessariamente a gente vai precisar fazer isso, ou você vai precisar fazer isso no seu ambiente. E aí, como novo passo, eu vou até aumentar aqui, vou dar um zoom para a gente ficar com a tela maior. O que acontece? Normalmente, nós estávamos utilizando o conector nativo do Project Online para o Flow. Então, você teria que vir aqui e digitar Project Online. Só que qual que é o problema? Como a gente viu nos vídeos anteriores, os conectores do Project Online para o Flow, eles possuem poucos recursos e poucos eles não permitem ou não disponibilizam a lista inteira de campos para a gente se conectar. Então agora o que eu vou fazer é usar um recurso ou um conector aqui que se chama Send an HTTP. Então o que a gente vai fazer, na verdade, é fazer um request, fazer uma solicitação para um site do SharePoint. E aí como é que a gente tem que entender isso daqui? O Project Online, ele é um site collection criado com base no SharePoint. Então, no final do dia, ele não deixa de ser um site de SharePoint, mas com aplicabilidade para a gestão de projetos. Então, quando a gente usa essa ação, que é Send an HTTP Request to SharePoint, ou seja, mandar uma solicitação para o SharePoint, nada mais é do que ir até o site do Project Online, mas em uma configuração de SharePoint, sendo que aquele site não deixa de ser um SharePoint também. Então, a gente vai lá nesse site, e aí, quando a gente seleciona essa ação, a gente tem só que configurar a maneira como nós vamos obter os dados de lá. Então, a primeira coisa que eu preciso determinar aqui é o endereço do site. Então, eu vou usar o meu site collection PWA padrão.
que está aqui disponível para mim. Então, tem aqui o meu PWA. Depois ele tem um método. O método por padrão é get, porque você vai obter as informações a partir daquele site. E aqui você tem uma URI. O que é a URI? Se você tem o costume dentro da sua organização de criar relatórios, você sabe que você pode usar a API do Project Online para obter informações. Por exemplo, num relatório em Excel ou num relatório em Power BI. Então, você se conecta na API do Project Online, que é a API OData, e obtém os dados de lá. Mas quando você se conecta em uma determinada API, você pode trabalhar com filtros, você pode trabalhar com seleção de campos, para que você não traga eventualmente tudo que está dentro do ambiente. Então aqui o que a gente tem que fazer é entrar com uma instrução como se a gente estivesse fazendo um relatório em Excel, por exemplo. Então, o que eu vou fazer aqui? A API do Project Online ela trabalha da seguinte maneira, pensando que a gente vai se conectar nesse site, né, até o PWA. Então, depois do PWA barra, aí eu tenho aqui o underline API, que é a API do Project Online, Project Data. Então, vou me conectar nessa API aqui, Project Data. Eu gosto de forçar o Project Online para trabalhar com o idioma inglês, porque aí eu tenho mais facilidade de obtenção de campos, os campos são padronizados, os nomes são padronizados. Então eu vou recomendar aqui que você trabalhe com o idioma inglês também. E aí depois que eu forço o idioma, depois que eu defino qual é o idioma que eu quero trabalhar, eu venho aqui e coloco o nome da tabela a qual eu quero me conectar. Nesse caso, a tabela Projects. Se eu deixasse só dessa maneira, eu me conectaria a toda a tabela de projetos e obteria todos os campos de lá. Mas não é isso que eu quero. Então, eu vou acrescentar a essa instrução um select. Porque quando você acrescenta o select, você pode dizer quais são as informações que você quer obter dessa tabela. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o Project ID, que é um campo nativo. Vou procurar, por exemplo, o Project Name, que é um campo nativo. Eu posso buscar também o Project Start Date, que é um campo nativo, como eu posso pegar também o Project Finish Date, que é um campo nativo. Mas se eu tiver campos customizados que eu criei dentro da minha organização, eu também posso usar esses campos. Então, para dar um exemplo aqui, eu tenho um campo personalizado chamado Project KPI, que é um campo não nativo que eu criei lá, então ele é customizado. Então eu posso especificar dentro dessa instrução os campos que eu quero usar. Nesse caso, vou usar, por exemplo, o Project KPI, vou usar o Schedule KPI, que é um outro campo que eu tenho lá, eu tenho o Cost KPI e tenho o Work KPI. E se você quiser, você também pode filtrar informações, né? De repente você tem uma lista e você quer filtrar só para um determinado departamento, ou um determinado gerente de projeto, ou um projeto especificamente, você também poderia fazer isso. Então eu poderia, por exemplo, acrescentar o sinal do e-comercial, ou seja, faça esse select e combine isso com um filtro. E aí eu posso falar que o meu filtro vai determinar que o campo Project Type não pode ser, e aí você usa esse NE porque é not equal, então não é igual a 7. Porque o projeto do tipo 7, ele é um projeto de quadro de horários, ele é só para timesheet. Então para a gente não interessa, ele não é um projeto que é válido dentro da ferramenta. Feito isso, eu posso vir aqui para os headers para eu determinar um método de obtenção dessas informações. Então o meu header, eu vou usar um termo accept para ele aceitar o tipo de informação que vem lá da minha aplicação, application, o tipo vai ser o JSON, tá? E não tem nenhum tipo de metadados dentro do meu feed ou data, então é no metadata. E a mesma coisa aqui no segundo header, que vai ser o tipo de conteúdo, então content type, vai ser exatamente a mesma coisa. Eu vou colocar aqui application, ops, tem um a mais aqui, né? Application JSON e o meu OData vai ser no metadata. Tá? Eu vou reduzir aqui o zoom agora. Então, essa vai ser a minha instrução. Eu vou salvar. É claro que assim, eu obtenho essas informações, eu tenho que fazer alguma coisa com elas, né? Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo, para esse vídeo aqui não ficar muito longo, tá? Eu vou trocar aqui esse nome
dessa ação, ao invés de ficar um send an HTTP request to SharePoint, eu vou encurtar um pouco o nome dela, vou chamar de get project data, tá? Para ficar mais fácil aqui. Então, eu tenho duas ações que precisam ser feitas. A cada período de um mês, eu tenho que obter dados. A gente obtém esses dados a partir daquela ação send an HTTP request to SharePoint. Daí eu especifico aqui todo o conteúdo que tem que ser obtido. Como eu falei, é claro que isso aqui não contempla tudo, porque uma vez que eu obtenho os dados, eu tenho que fazer alguma coisa com essas informações, eu tenho que fazer alguma coisa com esses dados. Mas eu queria mostrar nesse vídeo como obter informações que vão além do conteúdo padrão do conector do Project Online aqui dentro do Flow. Isso é muito relevante, é muito importante, porque na maioria das vezes o conector padrão não vai oferecer para você tudo que você precisa. Então eu vou salvar aqui. E aí o que a gente vai fazer é dar um flow checker para ver se tem algum erro. Aparentemente não. Vamos rodar o flow para ver que tipo de informação que a gente vai coletar. Tá? Então eu vou dar um run aqui. Vamos ver que tipo de informação que a gente vai ter. Então ele vai finalizar. Não teve nenhum problema. E aqui é onde está a mágica. Olha só que legal. Quando a gente expande aqui esse get project data, olha só, então você tem as saídas, né, os inputs, e você vai ter os outputs aqui. Então você entrou com a informação do site, que é o nosso PWA, no método get, dessa URI aqui, que é basicamente aquela instrução que a gente deu lá para ele. E aí, baseado nesses headers que a gente deu, nós temos os outputs, ou seja, nós temos as saídas. E olha que bacana o que a gente tem de saída aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui na tela para a gente ver melhor. Olha só, eu tenho um determinado projeto que foi obtido, daí eu vou ter aqui ó, o Project ID, então ele tem lá o ID interno do projeto, tem a data de término, Project Finish Date, tem o nome do projeto, esse Geothermal Sensor for Aerial Surveillance, você tem o Project Start Date, você tem o Project KPI, ó, esse projeto está troubled, que é com problema, você tem o Cost KPI, ou KPI, você tem o Schedule KPI e você tem o Work KPI, ou seja, todas as informações que nós precisamos obter de campos nativos e também de campos customizados. E aí isso vai embora, você tem outros projetos aqui. Na verdade, ele vai pegar essa informação para todos os projetos que a gente tiver lá dentro do sistema, a não ser aquele projeto tipo 7, que é um projeto para quadro de horários que a gente não vai usar nunca, né? Então, as informações... Opa, peraí, estou clicando errado aqui. Então, as informações estão todas disponíveis para todos os projetos. Ó. Esse projeto Employee Reporting, no Project KPI, ele está on watch, e aí você tem o Cost KPI, o Schedule KPI e o Work KPI, que estão todos no baseline, ou seja, são campos nativos, mas que a gente consegue obter todas essas informações aqui. E aí, baseado nesse flow que a gente está fazendo, o que a gente poderia fazer, e aí eu vou mostrar na segunda parte. Como é que eu consigo pegar esses dados que eu obtive e criar um novo passo, por exemplo, para salvar essas informações numa lista do SharePoint, ou para mandar essas informações por e-mail para alguém. Então, eu poderia ter aí, a partir do momento que eu obtenho essas informações, eu poderia mandar um e-mail, eu poderia fazer o que eu quisesse com essas informações que eu obtive. Beleza? Então, esse vídeo aqui, importantíssimo. Se você não se contextualizou, não entendeu muito bem porque que a gente chegou aqui, volta lá na série, dá uma olhada. Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo todos os links com referências para que vocês possam estudar um pouco mais das ações que eu estou tomando aqui, de como usar essa URI para fazer a query, enfim, tudo que a gente está usando nesse vídeo. Mas se você tem interesse em usar o Project Online com o Flow, com o SharePoint, você vai ter que usar esse método aqui em algum momento, porque você vai necessariamente precisar de campos personalizados que a sua organização tenha. Beleza? Se você conhece um outro método, se você tem aqui alguma outra sugestão também sobre como nós poderíamos obter esse tipo de dados usando o Flow, usando o Project Online, deixa aí nos comentários. A gente está explorando aqui as possibilidades. As que forem mais adequadas ou as que forem mais simples para a gente poder trabalhar são sempre as mais bem-vindas, né? Vamos dizer assim. Então, se você tiver algum comentário, alguma contribuição a fazer aqui com o vídeo, fica à vontade. Deixa suas contribuições aí, posta aí nos comentários, que aí a gente vai enriquecer a discussão. Mas eu vou ficando por aqui nesse vídeo, pessoal. Próxima semana a gente continua com a segunda parte desse vídeo para a gente fazer alguma coisa com essas informações que nós obtivemos. Beleza?
Espero que você tenha gostado do vídeo, um grande abraço e até o próximo.